Meus irmãos e irmãs em Cristo, que alegria estarmos aqui reunidos hoje, unidos pela fé, pela esperança e pelo amor que nos foi revelado em Jesus Cristo. Todos nós, como uma só família de Deus, nos encontramos, de tempos em momentos de dificuldade. Sabemos que a vida, por vezes, nos apresenta desafios que parecem insuperáveis, problemas que parecem maiores do que nossas forças. Mas é exatamente nessas horas que precisamos nos lembrar de uma verdade fundamental: não estamos sozinhos. Deus está conosco, Ele caminha ao nosso lado em cada passo da jornada, especialmente nos momentos de maior tribulação. E é nesses momentos que a união da comunidade cristã se torna ainda mais essencial. Quando nos encontramos no meio das tempestades da vida, o apoio dos irmãos e irmãs em Cristo nos fortalece, nos encoraja a continuar, mesmo quando as forças parecem faltar. Em união, encontramos consolo, e é na união que Deus age de maneira poderosa entre nós. Neste momento, te convido a parar por um instante e refletir: o que está te afligindo? Qual é a dor que te pesa no coração? Que problema você carrega que parece não ter solução? Muitas vezes, nos sentimos esmagados pelas dificuldades da vida. Pode ser um problema de saúde, uma crise financeira, um relacionamento que está se desfazendo ou até mesmo a sensação de que, por dentro, algo não está bem. Esses são momentos em que a escuridão parece nos cercar e a esperança parece escapar por entre os dedos. Mas quero te lembrar, não importa quão sombria seja a noite, a luz de Cristo sempre brilha. E é dessa luz que precisamos nos agarrar quando tudo ao redor parece desmoronar. Não estamos sozinhos, pois o Senhor nos acompanha a cada passo, e Ele nos segura quando nossos pés vacilam. Assim como uma vela que ilumina uma sala escura, o amor de Deus é aquela luz que dissipa toda a treva. E quando confiamos nele, mesmo nas horas mais difíceis, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir. Nos Evangelhos, Jesus nos diz claramente que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Essas palavras, ditas pelo próprio Cristo, nos recordam que as aflições fazem parte da nossa caminhada aqui na Terra. Elas são inevitáveis. Mas Jesus nos oferece um convite: tende bom ânimo. Não porque Ele minimiza nossas dores ou desconsidere nossos problemas, mas porque Ele venceu o mundo. Ele já superou as maiores batalhas por nós, e em sua vitória, encontramos nossa força. Portanto, hoje eu te faço este convite: tenha bom ânimo. Por mais difícil que seja o caminho, por mais altas que sejam as montanhas que você tenha que escalar, saiba que com Cristo, você já tem a vitória. A cruz, que parecia o símbolo maior de derrota e sofrimento, foi transformada no sinal de maior triunfo que a humanidade já viu. Se Cristo venceu a morte, se Ele triunfou sobre o pecado, o que mais pode nos separar do seu amor? Ele nos dá a certeza de que com Ele, venceremos também nossas próprias cruzes, por mais pesadas que sejam. Ao olharmos para as Escrituras, encontramos exemplos poderosos de homens e mulheres que enfrentaram grandes desafios e, com a ajuda de Deus, conseguiram superá-los. Pensemos, por exemplo, em Jó. Este homem justo perdeu tudo: seus bens, sua saúde e até seus filhos. Sua dor era tão grande que ele questionou a razão de sua existência. Contudo, em meio à sua angústia, ele nunca abandonou sua fé em Deus. Mesmo quando tudo parecia perdido, Jó manteve sua confiança, e Deus o restaurou, dando-lhe o dobro de tudo que ele tinha antes. A história de Jó nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, a fidelidade a Deus e a perseverança são recompensadas. E quantos de nós já não nos sentimos como Jó em algum momento da vida, quando as dificuldades parecem nos atingir por todos os lados e nos perguntamos se algum dia a dor vai cessar? Mas é nesses momentos que a perseverança na fé se torna nossa maior aliada. Assim como Jó, somos chamados a manter a confiança inabalável em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê das provações. Outro grande exemplo é o de Moisés, que foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés enfrentou muitos desafios: a resistência do faraó, o desânimo do povo e até seus próprios medos e inseguranças.
Mas com a força de Deus, ele foi capaz de liderar os israelitas através do Mar Vermelho, em direção à terra prometida. A história de Moisés nos lembra que quando somos chamados por Deus para uma missão, ele nos dá a força necessária para cumpri-la, mesmo que nos sintamos inadequados ou despreparados. Quantas vezes nos sentimos assim, incapazes de cumprir aquilo que nos é exigido? No entanto, Deus sempre capacita os que Ele chama. E Moisés, apesar de suas limitações, confiou no Senhor, e o impossível aconteceu diante de seus olhos. O mar se abriu e o caminho se fez onde antes havia apenas água. Davi, outro exemplo poderoso, era apenas um jovem pastor quando enfrentou o gigante Golias. Armado apenas com uma funda e sua fé em Deus, Davi derrotou o inimigo que todo o exército de Israel temia. Essa história nos ensina que com Deus ao nosso lado, não há gigante que não possamos derrotar. Não importa quão insignificantes possamos nos sentir em comparação aos nossos problemas. Os desafios que enfrentamos parecem gigantescos, insuperáveis. Mas a história de Davi nos lembra que a força não vem de nós, mas do Senhor. Quando colocamos nossa confiança nele, podemos vencer qualquer obstáculo, mesmo aqueles que parecem intransponíveis. E é claro, o exemplo maior de todos, Jesus Cristo. Ele enfrentou a cruz por amor a nós. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele experimentou a dor, a traição e o sofrimento humano em sua forma mais profunda. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e o pecado para sempre. A vida de Jesus nos ensina que por maior que seja o sofrimento, há sempre uma ressurreição. E em Cristo, nós também podemos vencer tudo que nos aflige, pois ele já venceu por nós. A vitória de Cristo não é apenas sobre a morte física, mas sobre todas as formas de morte que nos cercam: o medo, o desespero, a dúvida. Ele nos convida a ressuscitar com Ele, a viver uma vida nova, cheia de esperança e confiança em sua promessa. Esses exemplos bíblicos nos mostram a importância da perseverança. Não importa quantas vezes a vida nos faça cair, o importante é nos levantarmos e continuar a caminhada com fé. Muitas vezes, o caminho parece longo, e as respostas de Deus parecem demorar. Mas devemos nos lembrar das palavras de Tiago: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. A perseverança não é apenas a capacidade de esperar, mas a capacidade de manter a fé enquanto esperamos. Através dela, Deus molda nosso caráter, nos torna mais fortes, mais resilientes, mais capazes de enfrentar as adversidades que aparecem no caminho. E para manter essa perseverança viva, precisamos da oração. A oração é a nossa conexão direta com Deus, é o momento em que nos colocamos diante dele, com humildade e sinceridade, para abrir nossos corações. Jesus nos ensina a importância da oração em todos os momentos de nossa vida. No jardim do Getsêmani, pouco antes de sua crucificação, Jesus orou com grande angústia, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Esse é um exemplo poderoso de como devemos nos submeter à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o porquê das provações. A oração transforma nossa maneira de ver as dificuldades. Ela não muda, necessariamente, as circunstâncias ao nosso redor de imediato, mas muda nosso coração, nossa perspectiva. Quando oramos, colocamos nossos problemas nas mãos de Deus e permitimos que Ele nos guie. A paz que sentimos após uma oração sincera é algo que só pode ser explicado pela presença de Deus em nossas vidas. A oração é o nosso refúgio, nosso abrigo seguro em meio às tempestades. E quando nos voltamos a Deus em oração, encontramos não só a paz, mas também a força para continuar, para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Existem diferentes tipos de oração que podemos utilizar para fortalecer nossa fé e encontrar a paz em meio às dificuldades. A oração de súplica é quando pedimos a Deus por algo que precisamos. A oração de gratidão é quando agradecemos pelas bênçãos que já recebemos. E a oração de intercessão é quando oramos pelos outros.
Todos esses tipos de oração nos conectam de forma profunda com Deus e nos permitem sentir sua presença em nossas vidas. A oração é ao mesmo tempo uma forma de falar com Deus e de escutá-lo. Quando oramos, não estamos apenas pedindo, mas também abrindo espaço para que a voz de Deus ecoe em nosso coração, nos orientando, nos confortando e nos dando as respostas que precisamos. A confiança em Deus é a base para superar os momentos de dor. Sabemos que não somos capazes de controlar todas as situações em nossas vidas, mas temos a certeza de que Deus está no controle. O Salmo 23 nos diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." Essa confiança não significa que não sentiremos dor ou medo, mas que mesmo em meio à dor, podemos descansar na promessa de que Deus está conosco. Ele nunca nos abandona. Quando enfrentamos dificuldades, somos tentados a duvidar da presença de Deus, mas é justamente nesses momentos que precisamos confiar ainda mais nele. Lembremos que a providência divina está sempre presente em nossas vidas. Deus sempre age, mesmo quando não percebemos. Muitas vezes, Ele está trabalhando em silêncio, preparando o caminho para a solução de nossos problemas. Quantas vezes passamos por momentos difíceis, e ao olhar para trás, percebemos que Deus estava cuidando de cada detalhe. A confiança na providência divina nos permite descansar e esperar pacientemente. Sabemos que Deus provê tudo o que precisamos, no tempo certo. Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 26, "Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida das aves do céu, quanto mais Ele não cuidará de nós, seus filhos." Um aspecto que pode parecer desafiador, mas que tem um poder transformador, é a prática da gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Paulo nos exorta a dar graças em todas as circunstâncias, e isso pode parecer difícil quando estamos passando por momentos de dor ou de incerteza. Mas a gratidão tem o poder de mudar nossa perspectiva. Quando agradecemos a Deus, mesmo pelas pequenas bênçãos, nosso coração se abre para enxergar a sua mão em todas as áreas de nossa vida. A gratidão nos lembra que apesar das dificuldades, sempre há algo pelo qual podemos agradecer. E ao focarmos no que temos de bom, ao invés de nos concentrarmos apenas nos problemas, experimentamos uma transformação interior. A gratidão nos ajuda a manter o foco em Deus, a reconhecer suas bênçãos e a confiar que Ele está no controle de tudo. E isso nos leva a compreender a cruz de Cristo de maneira mais profunda. Foi através da cruz que Jesus venceu o pecado e a morte, oferecendo a nós a redenção e a esperança de vida eterna. A cruz é o símbolo maior da superação do mal, da dor e do sofrimento. Quando olhamos para a cruz, somos lembrados de que nosso Salvador passou pelo maior sofrimento de todos, para que pudéssemos ser libertos. A cruz nos ensina que o sofrimento faz parte da nossa caminhada, mas que, através dele, podemos encontrar redenção e transformação. Jesus nos diz: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Mateus capítulo 16, versículo 24. Tomar nossa cruz significa aceitar os desafios que a vida nos apresenta, confiando que, assim como Cristo venceu, nós também venceremos. A cruz é o caminho para a vitória. E mesmo em meio às tempestades, encontramos a paz que excede todo o entendimento. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas da nossa relação com Deus. Jesus nos prometeu: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá." João capítulo 14, versículo 27. A paz que Cristo oferece é uma paz interior, uma paz que vem da certeza de que estamos nas mãos de Deus, independentemente das tempestades que enfrentamos. Essa paz interior não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que em meio a elas, podemos descansar em Deus. Podemos confiar que Ele está no controle, e que por mais turbulento que seja o momento, Ele está conosco,
nos guiando e nos protegendo. Muitas vezes, o sofrimento é um chamado à santidade. Deus usa os momentos de dor para nos moldar e nos aproximar mais dele. O sofrimento nos ensina a ser mais compassivos, mais humildes e mais dependentes de Deus. Ele nos lembra de nossa fragilidade e nos chama a buscar a santidade, a nos voltarmos para Deus com mais fervor e a confiar que Ele está nos transformando. Agora, quero convidar você a parar um momento e refletir sobre o que está te afligindo neste exato momento. Qual é a dor que está em seu coração? Qual é o problema que parece não ter solução? Respire fundo e entregue isso nas mãos de Deus. Ele conhece todas as suas preocupações, todas as suas necessidades, e Ele está pronto para agir em sua vida. Mas, para isso, é necessário que você confie nele de todo o seu coração, que você se entregue completamente à sua vontade. Vamos orar juntos agora, pedindo a Deus que nos dê a força e a sabedoria para superar as adversidades que enfrentamos. Antes de começarmos, quero convidar você a se unir à nossa missão, nos ajudando a espalhar a mensagem do nosso Senhor para cada vez mais pessoas. Inscreva-se no canal, curta e comente no vídeo, e, juntos, alcançaremos mais corações e fortaleceremos nossa comunidade na fé. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento nos colocamos humildemente diante de Ti, com nossos corações abertos, nossas mentes voltadas para a Tua presença, e nossa alma sedenta por Tua paz. Sabemos que em Ti encontramos refúgio, força, consolo e esperança, mesmo em meio às tempestades mais intensas da vida. É por isso que agora, com confiança, nos voltamos para Ti, buscando Tua misericórdia, Tua sabedoria e Tua paz. Sabemos, Senhor, que Tu és o nosso abrigo seguro, o nosso rochedo firme, aquele que nunca nos abandona. Tu és o Deus que nos conhece profundamente, que conhece cada detalhe da nossa vida, cada pensamento, cada angústia, cada medo e cada esperança. Antes mesmo que abramos nossa boca para te pedir, Tu já conheces as necessidades de nosso coração. E isso nos dá paz, pois sabemos que estamos nas mãos de um Pai amoroso, que cuida de nós com zelo e compaixão. Neste momento, Pai querido, queremos te agradecer por Tua presença constante em nossas vidas. Mesmo quando não percebemos, mesmo quando nos sentimos sozinhos e desamparados, sabemos que Tu estás sempre ao nosso lado, segurando nossa mão, nos sustentando em cada passo. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade, por nunca nos deixares, mesmo quando fraquejamos em nossa fé. Tu és o Deus que permanece, que caminha conosco, que nos levanta quando caímos e nos dá a força para continuar. Obrigado, Pai, por Tua paciência conosco, por Tua graça que nos envolve e nos renova a cada dia. Senhor, neste momento, queremos Te entregar todas as nossas preocupações, todas as nossas dores e angústias. Tu sabes, Senhor, o peso que cada um de nós carrega. Sabes das lutas internas, dos medos que muitas vezes nos consomem, das incertezas que nos deixam inseguros sobre o futuro. Sabes dos nossos problemas familiares, profissionais, financeiros e de saúde. Sabes das feridas do nosso coração, das mágoas que ainda carregamos, das culpas e dos arrependimentos que nos pesam. Mas neste momento, Senhor, nós Te entregamos tudo isso. Colocamos aos Teus pés cada uma dessas preocupações, pois sabemos que Tu és capaz de carregar os fardos que nós, sozinhos, não podemos suportar. Sabemos, Senhor, que muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, esquecendo que Tu és o Deus que cuida de cada detalhe. Perdão por nossas tentativas de controlar aquilo que só Tu podes resolver. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, a entregar completamente nossas vidas em Tuas mãos. Sabemos que Tu és o Deus que cuida até dos lírios do campo, que veste as flores com tanta beleza, e que também cuida de nós com ainda mais amor. Por isso, Senhor, queremos aprender a descansar em Ti, a confiar que mesmo quando as respostas não vêm no tempo que esperamos, Tu estás agindo, Tu estás no controle de tudo. Senhor, pedimos que nos concedas a paz que só Tu podes dar, aquela paz que excede todo entendimento. Em meio às nossas tribulações, dá-nos a serenidade para esperar o Teu tempo, para confiar que o Teu plano é perfeito, mesmo quando não entendemos o porquê de algumas situações. Ajuda-nos, Senhor,
a não nos desesperarmos quando as coisas não acontecem da maneira que gostaríamos. Dá-nos a sabedoria para enxergar que, muitas vezes, os teus caminhos são diferentes dos nossos, mas são sempre melhores. Ajuda-nos a aceitar a tua vontade com confiança e alegria, sabendo que tu sempre eides para o nosso bem. Pai, queremos também te pedir que fortifiques nossa fé. Sabemos que, nos momentos de dificuldade, nossa fé é testada. Muitas vezes, quando as coisas ficam difíceis, sentimos a tentação de duvidar, de questionar teu amor e teu cuidado por nós. Mas neste momento, te pedimos, fortalece a nossa fé. Dá-nos um coração confiante, que mesmo em meio às tempestades, continua acreditando nas tuas promessas. Lembra-nos de que tu és o Deus que cumpre cada uma de suas palavras, que jamais nos abandona, que jamais nos deixa sozinhos. Que possamos, em cada dia, renovar nossa confiança em ti, sabendo que em tua presença, somos mais que vencedores. Senhor, pedimos também que nos concedas paciência. Muitas vezes, em nossa pressa, queremos que tudo se resolva imediatamente, mas sabemos que o teu tempo não é o nosso, e que tu tens um propósito para cada coisa que permites em nossas vidas. Ajuda-nos a ter paciência para esperar, paciência para confiar que o teu tempo é perfeito. Dá-nos a capacidade de esperar com serenidade, sabendo que, no tempo certo, tu agirás de forma poderosa em nossas vidas. Que possamos, enquanto esperamos, continuar firmes na oração, continuar firmes na fé, acreditando que tu estás trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos. Senhor, neste momento, queremos também te pedir que nos ajudes a ser instrumentos de tua paz e de teu amor. Que assim como tu tens sido tão generoso conosco, nós também possamos ser generosos com os outros. Que possamos ser luz na vida daqueles que estão ao nosso redor, oferecendo palavras de consolo, gestos de carinho, sobretudo, orações. Ajuda-nos a ser sensíveis às necessidades dos outros, a enxergar a dor daqueles que muitas vezes sofrem em silêncio. Que possamos, com nossas atitudes, refletir o teu amor, o teu cuidado, e levar esperança àqueles que precisam. Senhor, queremos também te pedir que nos livres de todo medo. Sabemos que o medo muitas vezes nos paralisa, nos impede de enxergar além dos nossos problemas. Mas tua palavra nos diz, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Senhor, que possamos viver imersos no teu amor, esse amor perfeito que lança fora todo medo. Que possamos confiar que em tuas mãos estamos seguros, e que não há nada que possa nos separar do teu amor. Livra-nos, Senhor, do medo do futuro, do medo das incertezas, do medo das perdas. Que possamos, em vez disso, viver com confiança, sabendo que tu tens o controle de tudo. Pai amado, também queremos te pedir que cures as feridas do nosso coração. Sabemos que todos nós carregamos, em algum grau, dores, mágoas e tristezas que nos ferem. Mas também sabemos que tu és o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que transforma. Pedimos que neste momento, tu venhas curar essas feridas, que venhas restaurar o que está quebrado dentro de nós. Que possamos experimentar a tua cura, tanto física quanto emocional e espiritual. Que possamos, em ti, encontrar a renovação que tanto precisamos. Senhor, por fim, queremos te agradecer. Obrigado por teu amor incondicional, por tua fidelidade, por tua presença constante em nossas vidas. Obrigado por nos ouvir, por nos sustentar e por nos guiar em cada passo. Obrigado porque sabemos que mesmo em meio às dificuldades, tu estás agindo. E obrigado porque temos a certeza de que em ti somos mais que vencedores. Que possamos sempre viver em gratidão, reconhecendo que tu és o Deus que nos dá tudo o que precisamos. Amado Pai, te entregamos nossas preocupações, nossas dores, e confiamos que tu já estás agindo em nossas vidas. Sabemos que tu és fiel e que jamais nos abandonarás. Portanto, com fé e confiança, te pedimos que continues a nos guiar e a nos abençoar em cada passo que damos. Que possamos sempre lembrar que em ti somos mais que vencedores. E que, no final de todas as nossas lutas, possamos te glorificar por todas as tuas maravilhas. Amém.